pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. E esse é um episódio, eu vou falar assim, especial, né? Porque é um assunto que eu gosto demais de falar, que é sobre inovação, sobre transformar a vida de estudantes, falando de tecnologia. A gente faz muito isso aqui na STEC, vocês acompanham a nossa jornada. Então eu estou recebendo hoje uma convidada que também vive esse mesmo DNA, ela pensa muito parecido com a gente, até por isso está aqui hoje, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas teve um fit ali, o match da sinergia, de fato, de pensar igual, de querer mudar, de entender que tem possibilidade, tem o como. É desafiador, né? Falar de Brasil ali, Muito. de pegar o estudante, transformar num projeto, levar a tecnologia para frente, mas é possível, tem caminhos, né? A gente tem feito isso, a gente vai acelerar mais ainda com os movimentos que estão acontecendo. E hoje eu recebo aqui a professora Keila, Obrigada. professora de tecnologia, mas hoje ela está aqui como um speaking, né? Que é o movimento que ela vai falar ao longo do nosso bate-papo que ela está conduzindo, né? Então fica à É isso. vontade para se apresentar para a audiência aqui do STEC Podcast, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é você profissionalmente, os desafios que você vem enfrentando e o momento que a gente vai conduzir essa conversa, né? Que é apresentar a speak aqui para o pessoal. Obrigada. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Keila, sou professora do ensino médio e eu desenvolvo projetos de tecnologia com os alunos e aí levo eles para competir nas competições aqui nacionais. Depois disso, eu entendo que assim o projeto acaba morrendo quando eles terminam o curso. Então isso é um incômodo que eu tenho, porque são projetos muito potenciais e muito bons. E aí eles acabam ficando por ali. Diante disso, eu criei a InSpeak, que é uma iniciativa para levar esses jovens inventores em contato com o ecossistema de inovação. E aí, coloco eles para conversar com empresários, com investidores, e assim a gente tentar fazer isso virar uma startup e eles avançarem para frente. Como o Iago falou, é muito desafiador, porque a gente está falando de jovens inventores que não têm muita experiência, mas esse é o nosso papel, é montar uma trilha para colocar esses jovens num caminho que eles possam chegar. E eu acho que isso é muito importante. É desafiador, mas é muito importante e no fim também é muito gostoso fazer Sim. isso, né? Eu tenho um lema que eu digo que é assim, believe, sempre acredite. Então, enquanto eu acreditar, isso vai funcionar. E aí eu acho importante ressaltar que eu encontro pessoas que acreditam assim como eu. Então isso é muito importante para a gente fazer isso tudo funcionar. Legal. Obrigada pela Foi oportunidade, um breve inclusive. resumo, né, do que vai, ao longo das próximas horas aqui, a gente vai discutir. Mas eu vou aproveitar também o nosso bate-papo para conhecer um pouco mais sobre sua carreira, sobre sua trajetória, porque as poucas oportunidades que a gente teve de trocar foi muito rápido em eventos. Já te convidamos aqui para vir num café com tecnologia, teve um pouquinho do que a gente faz aqui, desenvolve no dia a dia, essa questão de trazer para perto os tomadores de decisão, de mostrar o que é tecnologia, o que a gente tem feito, né? Então, por isso, essa relação já foi avançando ali, mas eu tenho curiosidades que eu não sei, né, ali da sua trajetória, da sua carreira profissional, e ao longo do nosso bate-papo eu vou descobrindo também aqui com vocês. Eu queria saber um pouquinho sobre as aulas que você dá, né, porque lá você lida com alunos do ensino médio, técnico, mas quais são as aulas de inovação, tecnologia, qual que é o core ali do que você lida como professora, né, antes da gente falar de InSpeak, né, qual que é o background que você leva ali para esses alunos? Inicialmente, a minha primeira graduação é em administração. Uhum, Então, eu trabalhei muito na parte técnica de gestão. E legal, aí eu conseguia trazer o que era de inovação ali dentro do contexto de organizações. sim, Depois, até por questão, né, de maternar, de poder, né, cuidar do meu filho da forma que eu pretendia, eu acabei transferindo a minha carga horária toda para o ensino médio e aí para a área de matemática. Então, eu sou professora de matemática, que aí hoje a gente tem no ensino médio na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a divisão entre áreas. Então, tem matemática e suas tecnologias. E legal, nessa área é quando eu trabalho as tecnologias. Aí vem IA, metaverso e assim por diante. legal. E aí eu consigo desenvolver com os alunos projetos de tecnologia e inovação. Que aí eu consigo explorar a criatividade que eles têm e a partir daí a gente cria todo um projeto que aí depois vira, né, pitch, etc. e vai para as competições. Aí, mais um ponto em comum que eu não sabia, eu sou engenheiro mecânico de formação, só que eu também fiz licenciatura em matemática. Eu dei aula em cursinho pré-vestibular de Legal. matemática, então exatas está no meu core também, mais um ponto em comum, é engraçado, eu não sabia. Muito legal. Mas quando começou essa jornada com os alunos, né? Porque no primeiro momento você era professora, quando você teve esse despertar, pô, eu tenho projetos legais, bacanas aqui, que a gente consegue levar adiante ali para eventos, para competições que nem você trouxe de nível nacional, e fazer essa jornada mesmo com os alunos. Quando começou isso? Isso começou em 2019, quando eu estava estudando sobre marcas e patentes, então propriedade intelectual, propriedade industrial, que é uma área que eu gosto muito. Então ali eu produzi uma palestra
que em 2019 eu apresentei 12 vezes essa palestra, então o pessoal pedia muito, porque no ensino médio eles não têm isso. Não é um assunto que é abordado no ensino médio, enfim, não está na base comum. E aí os alunos se interessavam muito, então as palestras eram sempre cheias, fazia fila lá fora, e às vezes o aluno falava, pô, deixa eu entrar, eu falava, não sou eu que estou coordenando aqui a lista de presença, enfim. E aí eu percebi que tinha um interesse muito grande. Então, de 2019 para cá, eu comecei a produzir um pouco melhor essa palestra, e aí eu adaptei ela para falar com o ensino médio. Então, eu trato esse assunto na sala de aula. E aí eu entendo, eu percebo que os alunos ficam muito interessados, percebo até os olhinhos deles assim, brilhando, é muito legal de ver. E tem uns que fazem anotações, depois vêm fazer perguntas e tal. A partir daí, foi 2024, eu comecei a trazer isso mais para o foco da inovação. Então, não só falar um assunto ali, teoricamente perdido dentro da aula. Eu comecei a trazer isso para uma prática. Então, eu desafiava os alunos a trazerem soluções para alguns problemas que eles enxergavam. E aí, em 2025, surgiu a oportunidade da gente fazer algumas competições, inclusive a Samsung Soul for Tomorrow, que ficamos entre os 10 melhores do país e a top 1 do estado. Fomos Legal. a única escola do estado de São Paulo a representar ali na final. E aí, a partir daí, eu percebi a necessidade que esses alunos têm de ter alguém que possa conduzir isso com eles, de entender que eles são gente como a gente, que eles têm coisa para falar, que eles têm conhecimento para compartilhar. E isso eu acho muito importante. Legal. Você consegue abrir pra gente um pouquinho do que foi esse projeto que vocês defenderam lá no projeto da Samsung? É um óculos inteligente com inteligência artificial para pessoas com deficiência. Então, qual que é a diferença do que já existe no mercado? São óculos inteligentes ali, tem inteligência artificial, mas a pessoa se adapta ao óculos. Esse é específico para pessoas com deficiência, então ele foi feito pensando em pessoas com deficiência. A gente fez entrevistas com deficientes, né, com cegos, a gente fez entrevista com especialistas, optometrista, e aí vários especialistas para falar de óculos, por exemplo, e de tecnologia. E foi um trabalho bem robusto, cansativo, desafiador, mas muito importante, muito legal. E agora eles já estão em fase aí de colocar MVP para funcionar. Legal. Esses alunos eram do terceiro ano, então eles terminaram o ano passado. E esse ano a gente continuou o projeto aí já pela Inspeak. E isso que eu ia perguntar, todos os alunos desse projeto eram do terceiro ano. Sim. E quais eram as habilidades técnicas que acredito que foi composto por um projeto por diversos alunos, né? Cada um com sua força ali de habilidade e tudo mais. Qual que era a composição desse time para esse projeto? Cada um trouxe aquilo que sabia fazer. Eu acho que é importante quem está conduzindo, quem está liderando, quem está aí, de certa forma, mentorando esses jovens, entender qual é a habilidade que cada um tem. Sim. Então é importante a gente conseguir enxergar o que cada um é capaz de fazer, porque eles às vezes não enxergam, eles acham só que, eu sou só mais um. Então ali, de repente, eu consigo trazer, aflorar aquilo que ele já sabe fazer. Então, pô, você é muito bom em documentação, você escreve muito bem. Então, acho que essa é a sua responsabilidade, o que você acha? E aí o grupo conversa, passa para mim uma lista de quem faz o quê, e aí quando eu preciso cobrar alguém, eu já sei quem eu vou cobrar. Então, esse aqui é a parte técnica, esse aqui é a parte de comercial, esse aqui é o cara de business. E ali eles começam a identificar habilidades que eles nem sabiam que tinham. Não, e esse é um ponto muito importante, né? A gente que trabalha com desenvolvimento de produtos de dados, produtos digitais, software, né? A gente ministra também muito treinamento em company. Eu vejo que essa é uma das carências de percepção pelo mercado no que diz respeito à tecnologia. O pessoal acha que o sucesso de um projeto de tecnologia, de um produto de dados, é o saber tecnicamente tecnologia. Eu falo que é meramente um detalhe no processo, né? Se eu não entender de pessoas, de negócios, de documentação, de boas práticas, de gestão de projetos. Então, um produto final, seja um software, um dashboard, um pipeline de engenharia de dados, ele só tem sucesso de fato quando eu tenho múltiplas habilidades, múltiplos agentes ali envolvidos naquela construção, né? Aí eu falo de olhares diversos, gêneros diversos, o olhar de um gestor, o olhar de um cara que está na linha de produção. Quando a gente consegue englobar tudo, a gente tem um produto assertivo, né? Porque se eu só faço um produto do lado técnico, cara, eu vou falhar de usabilidade, experiência do usuário. Se eu faço só pela ótica do usuário, eu vou falhar na infraestrutura, na segurança. Então, é um combo. Exato, né? E eu vejo que as pessoas que buscam tecnologia pensam que é só sobre tecnologia. Não é. E eu sou uma pessoa de tecnologia, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu defendo a tecnologia. Mas eu sempre digo, tecnologia é um mero detalhe. Eu trabalhei com gestão de projetos também, outra história que você não sabe. Na verdade, tem várias histórias, ao longo aqui eu vou soltando algumas. Eu trabalhei com gestão de projetos durante 5 anos numa empresa de tecnologia. E, como eu falei, a minha formação era gestão. Ali eu tinha terminado de fazer gestão, né, administração, e aí eu comecei a usar essas habilidades que eu tinha nessa parte de gestão de projetos. Que aí eu comecei a enxergar
como as pessoas têm as suas próprias habilidades, a gente precisa entender isso. Não é só botar um rótulo ali e acabou, né? E os alunos, eles às vezes não conseguem enxergar que eles têm essas habilidades. E aí cabe a gente poder ressaltar aquilo que ele tem de melhor. São soft skills, né? Que na verdade você não aprende isso numa teoria, né? Esse é um dos diferenciais aqui da Stack, né? Eu falo, os devs aqui, os desenvolvedores, engenheiros de software, o que a gente tem ganhado espaço no mercado é por conta que eu trouxe esse olhar, que eu entendi o jogo, porque quando eu comecei minha empresa, eu era um PJ que prestava serviço. E eu fui escalando, não pela técnica, não que eu não tinha técnica, tá, em tecnologia, até porque eu sou uma migração de carreira. Eu sou engenheiro mecânico, eu fiz matemática, eu venho da indústria, e eu, no meio desse processo, introduzi tecnologia. Então, tecnologia entrou depois na minha vida. Só que eu vi que a habilidade que me dava abertura, humanas, é o social, é o estar preocupado, é o comunicar bem. Eu tenho essa característica até hoje, eu faço questão de estar no meu cliente em loco. E ter um bom relacionamento. Da gente ter uma relação extra negócios ali, o cara me convidar para ir para assistir um jogo de São Paulo. Você sabe uma coisa que é importante? É a gente ouvir. As pessoas, elas querem ser ouvidas para além da parte técnica. Então, às vezes, o cliente, né, vem falar para você de uma dor que ele tem, a dor é o de menos, a parte técnica. A gente precisa entender onde dói efetivamente. E aí, essa parte é o de ouvir. E as pessoas, elas querem ser ouvidas, né? E aí, essa é uma das habilidades que eu tento trazer dos alunos, porque... É um diferencial, não tem no mercado. Não tem. Eu falo isso para eles em sala de aula, eu falo, essa aula que a gente tem aqui, vocês não vão encontrar, pode perguntar para qualquer amigo de vocês, não tem. Não tem. Porque ali cabe muito o olhar da pessoa que está oferecendo aquilo, né? E no final do dia, tecnologia por tecnologia acaba sendo commodity. Eu tenho N empresas que são software house, entregam dados, inteligência artificial, concorrentes meus aqui, cara... Se você der um Google, você vai achar de monte. Mas o que diferencia a Stack? O que vai fazer com que o cliente opte a gente do que um outro concorrente? A não ser só preço. Cara, eles têm um cuidado comigo na condução. Eles vêm aqui na minha empresa, se preocupam se de fato eu estou performando. Sim. Outro diferencial nosso é a questão educacional, porque a gente não só desenvolve projeto, a gente ensina quem recebe a nossa solução a... Cara, daqui pra frente como que é? Depois disso eu posso virar as costas porque vai ter continuidade e autonomia, né? Não é só simplesmente entregar lá a tecnologia e se vira aí. Então um dos diferenciais nossos, que eu falo aqui na Stack, que é um braço assim que eu sou completamente apaixonado, é o educacional, né? Treinamento em company, formação de novos profissionais, iniciação desse estudante no mercado de trabalho, isso, se eu pudesse, eu só fazia isso. Né? É outro match, né? Outra conexão boa que deu aqui entre a gente, porque a minha ideia é levar os alunos... da parte da educação para o corporativo, para eles entenderem como funciona. E eu só consigo fazer isso se eu tenho parceiros que também acreditam. Então, você é uma pessoa que acredita, então eu fiquei muito feliz pelo nosso encontro, porque eu preciso que os alunos entendam que eles também são pessoas e também são profissionais, mesmo enquanto estudantes. E aí, essa porta que se abre é muito importante para eu fazer o meu trabalho. E aí, por outro lado, você consegue, talvez, levar essa sua ideia de educação para educação corporativa, de repente, para dentro do ambiente escolar. Isso é muito legal. Sim, de fato, né, a gente quer criar um ecossistema muito forte aqui de inovação no Grande ABC. É o que eu acredito também. O Grande ABC é um polo, por anos foi ali focado para a indústria automotiva, né? Não que não seja ainda, só que também já tem muita coisa de tecnologia grande aqui acontecendo. E é muito menos né? do que antes, Exato, né? Ele não tem mais a força que tinha antes. Não tem, porém ainda é exponencial e pode utilizar dos seus alunos, das soluções que você tem ali com os grupos e projetos que você está, da Stack, só que a gente unindo forças, a gente tem que mostrar a potência também que o ABC hoje é em inovação, tecnologia, dados, né? Não é só o automotivo, não é só a indústria, a gente vem crescendo ali. Ontem eu estava com o Fábio, que é um dos responsáveis lá do Sebrae, que puxa o movimento do Eli. Eu tive o lançamento oficial de um livro que eu fui coautor recentemente, ele foi lá comigo me prestigiar, e a gente estava nesse nível de discussão, né? O ABC é uma potência em relação à tecnologia, mão de obra, estudante, né? Falta a gente, de fato, unir forças ali, ter iniciativas em conjunto para escalar isso, né? Porque já tem. E a gente está num movimento aqui, né? Até já dando spoiler aqui para vocês, pessoal. A gente está passando por uma mudança aqui, que é a construção do STEC Labs. O STEC Labs vai ser um marco aqui para a gente da STEC, né? A gente vende consultoria, o nosso core business é consultoria, né? A gente está implementando projetos B2B ali, desenvolvimento de software, engenharia de dados, business intelligence, só que a gente sempre teve educação em conjunto com isso, né? Só que a gente ia até o cliente, a gente ia em loco, não que a gente vai deixar de fazer isso, né? De levar essa educação, só que agora, de fato, a gente quer construir um ecossistema, um hub ali de inovação para trazer as empresas para dentro, para trazer os estudantes para dentro, até nossas conversas no paralelo sobre isso, né? Você tá com a Speak lá dentro também, trazendo seus estudantes, a gente tendo mentoria, curadoria,
para preparar esses potenciais novos profissionais para o mercado de trabalho e as empresas perceberem que aqui dentro de casa tem mão de obra. Eu bato sempre aqui, em outros episódios aqui no Stack Podcast, eu já falei sobre isso. Eu não quero que o cara de tecnologia, que o futuro profissional de tecnologia tem que pegar 2 horas de transporte até Vila Olímpia, Berrini. Não precisa. Não precisa, tem empresa de tecnologia aqui, um raio dele, fazendo coisa boa, não só para o ABC, para o Brasil, mas para o mundo. A gente já desenvolve projetos fora do país e tudo mais, né? Então a gente tem que aumentar e ter mais parceiros, mais mão de obra, né? Então esse movimento de a gente trazer pessoas para perto que têm a mesma mentalidade é uma construção, é um médio prazo, longo prazo aí, só que a gente quer fazer acontecer isso o mais rápido possível, né? Porque tem necessidade, tem demanda reprimida para isso. Precisa, é necessário. E a gente tem mão de obra para isso também, tem interesse. Eu que estou na linha de frente com jovens, às vezes eu escuto alguém falando, por exemplo, mas não tem mais futuro, tá tudo perdido. Eu brigo, eu falo, mas como assim? Eu estou na linha de frente, eu sei que tem, porque eu acredito. Sim. Eu estou vendo esses alunos ali. Então, às vezes a gente pega assim, um geralzão, e isso não funciona. Quando a gente vai para o micro, a gente vai ali olhar um por um, a gente vê que tem potencial e eles têm capacidade de fazer. E a gente só precisa realmente de um espaço para juntar todas essas forças, essas ideias e fazer funcionar. E não pode desistir, né? Não pode desistir nunca, a gente tem que acreditar. Não, a gente quer, eu no meu caso aqui, você também é empreendedora agora, né? Tá com a Speak aí, é empreendedora também, eu também, a gente é do DNA já, a gente sabe que tem os desafios, só que se a gente só debruçar pelo negativo, pelo que a gente não vai nem fazer nada, né? Não vai tentar o próximo, né? Então isso já não tá no nosso DNA. Então, não, a gente só vê o lado positivo, o lado né? positivo da coisa. Eu tava comentando com um ex-aluno esses dias que eu falei pra ele, existe o copo meio cheio e o copo meio vazio. E o copo que tá sem nada, ele tá cheio de ar. Então sempre o copo tem alguma coisa e a gente pode explorar. Então esse eu acho que é o lado bem otimista, né? Bem confiante, positivo, de que a gente pode explorar, existe possibilidade. Legal. Né? Só não vai ser possível aquilo que a gente não tenta. Exato. Eu não quero errar por não tentar, justamente, né? Exato, também. Né? Ficar nessa dúvida, exato. Então a gente compartilha muito ali dos mesmos pensamentos. Mas voltando ali, falando dos projetos, né? Então passaram lá por esse projeto da Samsung, ficaram lá no top 10 Brasil, que você trouxe. Que momento que tá esse grupo hoje, né? Porque eles se formaram ano passado. E aí, qual que é o que você falou da Speak, o porquê da Speak, né? A continuidade, né? O pós. Porque a gente vê muitas ideias, né, em escolas técnicas que morrem após ali a formação do aluno. E muitas vezes esse aluno não consegue se inserir no mercado de trabalho e era um potencial baita desenvolvedor que ele poderia vir a ser, mas cara, às vezes ele precisa ajudar em casa, ele vai acabar parando num subemprego para ter aquele primeiro emprego de entrada, e às vezes o ambiente, os N motivos da vida, o cara era para ter tido uma carreira tecnológica, ele vai trabalhar com qualquer outra coisa, porque ele precisa pagar conta, precisa ajudar dentro de casa. Ele não tem uma trilha, né? Um caminho, alguém para conduzir ele durante esse caminho. Eu acho que esse é o ponto importante. E foi essa dor que eu senti, esse incômodo, e vem daí a InSpeak. Até chama inovação que inspira por isso, porque ela traz o conhecimento dos alunos e bota eles num caminho, numa trilha, por onde eles possam ir. Esse projeto, ele estava parado, e aí os alunos estavam meio, assim, não sei o que eu vou fazer, e meio deixa para lá. E aí eu chamei esses alunos para conversar e falei, não, ele tem potencial de ir para frente, a gente precisa tentar. Se vocês quiserem, eu tô aqui, eu vou com vocês pela InSpeak e a gente vai onde der. Esse ano eu fui visitar a Web Summit no Rio, passei a semana lá, então fiz bastante conexões interessantes, com bastante contatos, e dali já saíram algumas conversas, inclusive a gente está conversando agora sobre isso, sobre as possibilidades aí do que pode acontecer, né? Mas é um caminho bem desafiador, mas gostoso também. Então, a gente consegue identificar algumas habilidades que os alunos também não tinham nem quando estavam na escola. E aí, assim, né, poucos meses se passaram desde que eles terminaram o curso, mas a gente já consegue perceber a evolução de algum deles. Então, hoje a conversa com eles é um pouquinho diferente do que era antes. Eu já consigo conversar com eles um pouquinho mais maduro, né? Eles já têm um pouco mais dessa maturidade, sim, para conversar. E é legal que eles entendem, eles percebem isso talvez um pouco melhor do que o ano passado, né? Para mim tá sendo muito legal, isso tá bem interessante. Fora esse projeto, tem algum no paralelo? Tem uma nova leva de alunos? Tem. O que tem aí para contar? Porque assim, para além da escola, eu também busco projetos que são de jovens inventores, mas não necessariamente foram desenvolvidos dentro de um ambiente escolar. Porque muitas vezes o aluno tem ideias, tá num curso, por exemplo, médio técnico, que não é a área que ele quer desenvolver. Mas ele, em paralelo com isso, estuda, desenvolve algumas outras coisas ali. Então, tem alguns projetos que eu trabalho nessa área, que eu estou ainda amadurecendo junto com eles para poder oferecer para o mercado. E tem alguns projetos que até comentei com você em uma das nossas conversas,
que trabalhar com o segundo ano do ensino médio é um pouco mais desafiador. Sim. Porque eles têm um pouco menos de maturidade e menos de conhecimento técnico. Então, por exemplo, quando eles entram no terceiro ano, eles já têm mais conhecimento para a gente conversar. Esse ano eu me desafiei a fazer essa proposta para os alunos do segundo ano. E saíram 2 projetos muito interessantes que a gente também está amadurecendo. E aí, inclusive, uns alunos falaram assim para mim, eu te contei, né? Eu não sei fazer essa parte técnica aqui. Eu falei, então, mas você tem YouTube para aprender. Na minha época, eu escrevia no papel ao máximo, eu podia dizer que eu não sabia fazer, mas você não tem essa desculpa. Sim. Porque a gente só vai ter essa matéria no ano que vem. Não é desculpa. Aí eu falei para eles, eu não quero desculpa. Eu falei, problemas eu tenho muitos, eu quero solução. Então, qual solução você tem para trazer para esse problema X? E aí é interessante, porque até um aluno específico, toda a fala dele era, assim, cada 5 palavras que ele falava 2 é muito complicado. Sempre muito complicado. Sim. Aí um dia, nessa fala dele, eu falei assim, você vai vir com desculpa de novo? Eu não preciso de mais desculpa. Aí ele até se movimentou assim, tinha um curso dele parado há 2 meses, ele finalizou, mandou o certificado no grupo de alunos e falou assim, agora eu terminei. Então, assim, é legal você ver que você transforma até a vida do aluno, a forma como ele conduz a própria vida, né? E aí tem esses 2 projetos também em andamento e tem mais um, que é um aplicativo que está sendo desenvolvido também por alunas, mas aí já é para uma empresa que contratou o trabalho delas para isso. Então, eu sinto que é muito valorizado nesse sentido. Já está conseguindo transformar essas ideias, as boas práticas em receita, né? Já. Oportunidade de trabalho, receita. E se não virar a receita também, essa jornada ali de você preparar ele para o mercado, para postura, já é diferente. Da visibilidade que eles precisam, né? E aí também tem uma questão que as empresas, os empresários, eles não sabem que existe todo esse talento, inclusive ainda no ensino médio ou assim que eles finalizam. E aí uma das ideias da Inspeak é justamente levar esse conhecimento até os empresários. Olha, a gente tem aqui pessoas que vocês podem usar. Sim. Né? E aí conduzir eles nesse sentido e mostrar para eles que é possível. Um dos fatores, né, que a gente usa muito aqui na STEC, que a gente defende isso, é a questão do posicionamento do profissional digitalmente, né? O que é o profissional se posicionar digitalmente? É minimamente o LinkedIn. E eu vejo que muitos estudantes a gente pega na ETEC ali, eu dou palestra com bastante frequência, a gente tem mentorias ali para os alunos, né? Aí os caras falam, tem oportunidade lá na sua empresa, quando que vai abrir? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu faço e aconteço. Eu falo, cara, quem sabe que você sabe tudo isso, né? Ele fala, eu sei, meu professor sabe. Eu falei, cara, mas onde está registrado isso? Às vezes o cara ele não tem um GitHub lá com os projetos que ele desenvolveu, os códigos. Essa é a premissa ali pro dev, pro desenvolvedor, pessoa de área de tecnologia, no Git. Mas além do Git, um LinkedIn. Você que é aluno, mesmo que você é aluno, eu sei que você não vai ter experiência e tudo mais, mas uma trilha que você estudou no final de semana, um curso, um certificado novo, tudo isso é uma narrativa que eu, como empresário, vou olhar, opa, esse cara aqui tá se movimentando. Ele tá num processo de construção. Eu entendi que ele é júnior ainda, ou pré-júnior ainda, estagiário, mas ele é diferente. Ele já tá mostrando ali, ele comunica, ele tá registrando a jornada dele, que daqui a pouco quando ele virar um júnior, um pleno sênior, pô, ó o dia 1 dele, né? Isso faz toda a diferença, né? Então a gente enfatiza muito com os alunos ali. A gente tem até um programa aqui com a Mariana, que é da Elu, a agência de marketing que a gente tem aqui no nosso ecossistema, que ela posiciona ali, montar um LinkedIn, passo a passo, pega na mão. Na última leva de alunos da ETEC aqui de Mauá, que a gente recebeu aqui, a gente fez um ensaio fotográfico no estúdio com eles ali, com fotos profissionais para colocar no LinkedIn. Legal. São esses detalhes que, numa escolha ali do empresário, quando ele tem que selecionar o perfil A para o perfil B, esses mínimos detalhes, quem não tem nada tecnicamente, opa, mas esse aqui sabe escrever, se posiciona, eu vou querer esse. Então esses detalhezinhos ali já vão fazendo a diferença, né? Tem uma coisa que é desafiadora na sala de aula, que é assim, quando a gente fala, o aluno fala, a professora tá falando. Aí se eu trago o Iago para falar a mesma coisa que eu falei, nossa, ele sabe o que ele tá falando. Então isso é muito importante para mim também, até para conduzir esses trabalhos, de repente. O verdadeiro santo de casa não faz milagre, Exato. né? Mas é engraçado que depois que eles entendem tudo isso, eles voltam para mim para falar, nossa, obrigado. Aí eles entendem a importância daquilo. E eu falo que esse olhar professora, né, é o famoso ROI intangível. Eu sinto isso muito como profissional, é óbvio, eu tenho que pagar minhas contas, a minha empresa tem que dar lucro à atividade, eu tenho os funcionários para pagar, folha salarial todo mês ali, mas toda a mensagem que eu recebo, seja no LinkedIn, no Instagram ali, fiz um curso seu, participei de uma palestra sua, e eu consegui um emprego XPTO, ou uma promoção, ou pensei algo que eu não... Cara, isso não tem preço, né? Quando a gente... eu falo que são os ROIs intangíveis, né? É a satisfação. E se eu coletar todas essas moedinhas aí que eu já recebi, nossa, eu seria bilionário, né? Mas brincadeiras à parte, né? Mas não se paga, né? Quando você transforma a vida ali, seja de um aluno, de um profissional já que está no mercado, cara, para quem
tem essa vocação da didática, de transformar vidas mesmo, de uma forma genuína, é o que a gente estava conversando no bastidor. O financeiro, o empresário, é por consequência. Acontece, dá pra gente fazer algo genuíno, verdadeiro ali de fato, né? Ter esse propósito, mas óbvio, tem que ter rentabilidade. Vai acontecer de qualquer maneira. A consequência vai acontecer de qualquer maneira. A gente vai monetizar de alguma maneira, vai acontecer. Sim. Mas eu acho que esse trajeto todo ele é muito importante, porque é a construção de tudo isso para chegar lá. Se a gente foca em chegar lá, a gente não aproveita esse caminho todo, Sim. que é as vidas que a gente transforma, que é as pessoas que a gente consegue impactar, plantar sementinhas com o nosso Sim. discurso. Mas não é só uma fala, a gente consegue mostrar para eles, de fato, o que a gente está fazendo e onde eles se encaixam ali. Isso é muito importante. Legal. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de bate-papo, né, num podcast, alguma coisa com conteúdo que a gente vai produzir ali, vai ficar para a eternidade aqui registrado, a gente sempre fala dos pontos positivos, né? Se trouxe aí, a gente venceu ali a competição na Samsung, foi pro Web Summit Rio, as coisas boas, legais, né? Mas, cara, tem o bastidor, tem o lado difícil ali da moeda, né? Queria entender nesses últimos anos aí, ainda mais principalmente 2025, né? Que a Inspic tomou cara de fato, né? Quais são os seus maiores desafios nessa jornada? Como professora, é difícil porque a categoria é muito desunida, então a gente não tem ali apoio e suporte geral. A gente tem de alguns que são os mais próximos da gente. Eu sei que isso acontece em qualquer lugar, mas Sim. no meu ponto de vista, a gente está falando de uma instituição de ensino. Então, tudo que uma pessoa ganha É o prol de todos. para né? todos, para todos. É como se fosse um time mesmo, futebol, enfim. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, Sim. esse é um desafio muito grande, porque a gente faz muito trabalho de formiguinha sozinha. A gente não tem muito suporte, muito apoio. Daí foi que nasceu a Inspic, justamente porque eu não preciso depender de pessoas que não querem participar. Sim. E aí eu busco o meu caminho. Né? Um dos desafios que eu achei que eu ia enfrentar é fazer os empresários, investidores entenderem qual era o meu propósito. E isso foi o de menos. Eu pensei que eles talvez não fossem compreender muito bem que o jovem, ele, apesar de ainda não estar preparado, esse é o meu papel, é preparar eles como Inspic para deixar pronto para o mundo, para o mercado. Mas esse não foi um desafio. Na verdade, isso foi muito aceito, então isso para mim foi surpresa, né? Foi Sim. surpreendente, porque eu falei, o que eu achei que eu teria de desafio, que era o que eu estava preparado, eu tinha um discurso para isso, eu nem precisei usar em nenhum momento. Então, isso foi interessante até para eu entender o que o mercado queria ali. Um dos desafios que eu enfrento hoje como Inspic é o tempo que esse jovem inventor tem para se dedicar de forma necessária. Então, eu preciso o tempo todo ficar dizendo para eles, olha, eu preciso de tal coisa em tal tempo, montar um cronograma para eles, fazer eles entenderem por que do cronograma, qual que é a importância. Então, assim, esse trabalho que eu faço diretamente com jovens inventores é um pouquinho mais desafiador do que, de fato, o mercado. Sim. O mercado aceita muito melhor, porque ali eu faço toda uma curadoria para selecionar os melhores projetos, e esses projetos eu trabalho em particular com cada um deles. Sim. E isso que eu achei que seria, o desafio que eu achei que seria, não foi. Então, eu fico contente de saber que o mercado aceita melhor, né? E esse desafio, enfim, de fazer o jovem compreender que ele precisa de fato se dedicar, etc., também é gostoso, porque em pouco tempo ele já pega isso. Sim. E aí, quando eu vejo essa maturidade, essa coisa acontecendo, eu falo, cara, que legal, foi muito mais rápido do que eu imaginei. Então, é um desafio que eu tenho, mas que é prazeroso ao mesmo tempo de fazer. O ponto de incomodar a classe, assim, não chego nem na particularidade do universo professor. Eu, como consultor, eu tô dentro das empresas, a gente percebe que aquele profissional que se destaca ali dentro da organização... O que é o se destacar, pessoal? É aquele cara que faz o que tá além do job description, do que ele foi contratado para fazer. Só que engraçado, né? Esse cara que faz além do que ele foi, entre aspas, pago para fazer, é o cara que ganha uma promoção. É um cara que talvez aquele ambiente não é pronto para ele, ele recebe uma proposta de uma empresa para ganhar mais, porque simplesmente ele fez além do que era previsto. E a massa comum, né, eu vejo, ali eu tô falando do meu olhar como empresário, tem pessoas que não vão concordar e tá tudo certo, que o empresário ele tá pagando pro funcionário fazer o job Sim. description ali, né? E eu vou priorizar ali na minha companhia, agora eu tô falando como empresário, quem tá comigo, quem tá fazendo além. Eu não tem porquê eu, cara, dar uma promoção ou tratar de maneira igual quem não me entrega igual. Não, cara, pra mim não faz sentido, a conta não fecha. Só que o Brasil, como um todo, tem um olhar de que isso é normal. O cara, ele vem de segunda a sexta, bate o horário dele e ele vai receber o salário dele. Cara, mas só isso não é suficiente. Quem se destaca é porque trabalhou mais, fez diferente, fez alguma coisa diferente para se destacar, né? Então, eu tô trazendo a minha contribuição do meu olhar empresa
Porque eu vejo isso nas empresas, né? O cara que é apontado ali, que, não sei o quê, eu puxa saco, não sei o quê. Mas é a pessoa que vai se A destacar e fazer sensação que a gente diferente, né? tem é que a gente está fazendo errado em Cara, fazer o nosso nossa. trabalho e aquilo que vai contribuir ainda Uhum. mais para o nosso trabalho. Essa é a sensação inicial. Mas depois que ela passa, a gente consegue enxergar que assim, eu só estou fazendo o que eu sei fazer. Eu saí de casa para isso. Sim, E eu trabalho muito isso dentro de sala de aula também, porque às vezes entregam uns trabalhos pra gente assim que, nossa, não dá, né? sim. Aí eu chamo o grupo, o aluno para conversar e falo: "Você tem certeza que você saiu da sua casa hoje para isso, que você acordou Sim. cedo para vir entregar isso aqui? Você tem coragem? Ah, mas tem aqui o que você pediu para fazer. Tem, mas você consegue fazer melhor." O termo que eu vou usar pra isso é ser medíocre, né? E o que significa medíocre, pessoal? Essa é a média. É pesada a palavra, né? Medíocre, mas é ser a média. E a gente tá drivado da nossa cultura. Se a média é 6 ou 7, o 6 passa, tá bom, Tá tudo bom. mais, né? E não tá bom. E eu falo pros profissionais onde eu passo pra dar um treinamento em compra e tudo mais. Se você fizer 5% a mais, você já é o topo, porque o nosso país, a nossa cultura, a gente foi preparado pra ser a média. Fazer igual e tudo mais. É o famoso efeito manada, vai indo, deixa a vida me levar. 5% a mais que você faz, você já se destaca. Já se destaca. Já se destaca. Mas isso é natural, não é uma coisa que você tá fazendo forçado. É aquela ideia que você tem às vezes e fala assim: meu Deus, eu tenho essa ideia, ela é tão boba. Ela pode ser boba às vezes na sua cabeça, mas ela é fundamental pra fazer uma coisa andar. Exato. É o famoso, né? É óbvio, isso aqui é óbvio pra mim. Mas eu que me especializei, me preparei. Sim. Mas é óbvio pra quem? Hoje eu faço uma implementação aqui com os meninos, por exemplo, de IA, para uma situação ali que um cliente levava, sei lá, 2 semanas para fazer uma determinada atividade, né? E hoje a gente vai e faz lá 2 dias, a gente resolveu a vida do cara. Por que pra gente é fácil? Porque a gente se preparou para aquilo ser fácil. E às vezes a gente não se dá conta do devido valor que a gente tem. Porque, é meio trivial, é o meu feijão com arroz. Mas a gente se preparou para aquilo ser feijão com arroz, né? É óbvio pra quem? É pra gente que é especialista. Só que a gente acaba não se dando conta que aquilo não é normal. É isso que eu gosto quando eu trabalho com a Inspeak, né? O trabalho que eu faço com a Inspeak. Porque eu já pego esses jovens inventores que têm ideias mirabolantes, às vezes que eles acham que é boba. Sim. E aí eu consigo fazer eles entenderem o quanto isso é importante, Sim. porque você se preparou para isso, né? Essa ideia parece boba na sua cabeça, mas eu, por exemplo, não entendo disso. E aí? Sim. Então, eu gosto desse trabalho com eles porque eu consigo fazer eles enxergarem que eles são parte de um todo, eles são Sim. importantes para o ecossistema inteiro. Sim. E aí, esse trabalho que eu faço com eles na Inspeak, eu acho que é uma das melhores partes, porque quando a gente pega alguém que já é uma startup operacional, por exemplo, já passou por tudo isso. Sim. Ali aos trancos e barrancos, com o suporte da família, às vezes tem uma família aí um pouco mais abastada que consegue dar esse suporte, beleza. Só que esses jovens com quem eu trabalho, eles vêm sem base, Sim. eles vêm sem suporte de ninguém. Então a gente tem que trabalhar junto nessa trilha ao longo do caminho todo, e eu consigo ver essa transformação deles. E isso é muito legal. Tem alguns, por exemplo, que vêm da parte de tecnologia, de dev, sei lá, de programador, enfim. Isso, inclusive, aconteceu e eu vi acontecer. Um dos gerentes, assim, conversando com esse grupo de alunos, perguntou: o que você quer fazer? O que você quer fazer? Aí um falou assim: eu achei que eu queria ir para TI, mas agora eu quero ir para business. E ele olhou para mim. Aí eu falei: que legal, consegui transformar a vida de um ser humano. Tipo, agora ele conseguiu entender qual que é o potencial que ele tem. Porque por mais que o curso tenha sido na área de desenvolvimento de sistemas, vai além disso. Sim. Essa é a parte técnica que você tem agora. Mas e a sua habilidade? Você tem habilidade de gestão, de business, enfim, vamos falar sobre isso, negócios. E ele curte pra caramba essa área. Então eu fiquei feliz que eu pude influenciar uma pessoa, né? E eu costumo dizer que, assim, a sala de aula tem 40 alunos. Se eu conseguir influenciar um, é 100% pra mim. Eu não tenho a ambição de influenciar 40, isso não vai ser possível. Sabe mas que não esse funciona assim, né? um é tudo, é o 100%. Você tá falando da academia ali, né? Dos estudantes de sala de aula, mas eu mesmo, treinamentos in company, que a empresa tá fornecendo ali pro funcionário, pagando pro cara tá ali. Eu sei que dos 50 que eu tô ali falando é pra 2, 3 que vai replicar minha mensagem dentro da companhia, né? E tá bom. E tá tudo certo. E eu já deixo bem claro nas reuniões ali de alinhamento de expectativa. Eu falo, historicamente, o recorte, o comportamento. Não espere que os 50 aqui que você tá trazendo não vai. É ser humano, é cultura. Mas você não pode deixar de fazer porque os 47 não vão fazer. Mas esses 2, 3 vão ser o que vão multiplicar para mais um. E tem um detalhe. Só que é um trabalho contínuo. É um trabalho que às vezes a gente não consegue medir, que desses 47 que, de fato, assim, a gente entendeu que não vão, né, se destacar, alguma coisa a gente transformou nele. Alguma sementinha a gente plantou. A gente não consegue enxergar, talvez, porque
não tem exatamente ligação com o que está sendo ali. Diretamente, naquele momento, né? Mas tem. E aí, num outro momento, a companhia consegue, às vezes, entender, Sim. consegue enxergar, poxa, olha que legal, a pessoa mudou, às vezes, um comportamento que tinha. Não é uma coisa, assim, de destaque, mas é o suficiente para quem tem esse olhar de conseguir enxergar o ser humano para além de um funcionário, de um técnico, vai conseguir ver que teve, sim, uma transformação. Pequena, mas teve. E isso, para mim, também é muito valorizado. Eu dou muito valor para isso também. Legal. Falar um pouquinho agora, o que você espera do futuro com a Speak? Quais são os seus próximos passos? O que você está planejando ali? A gente já está no segundo semestre de 2026. Então, falando segundo semestre e já no médio e longo prazo, 2027, próximos anos, né? Como você se vê? O que você planeja ali de principais metas ali para acontecer nos próximos períodos? Para esse ano ainda, né, eu pretendo até o final do ano, aqui nesse semestre ainda, eu pretendo abrir um espaço para outros jovens inventores para além desse ambiente que eu conheço. Uhum. Então, jovens inventores que vêm de outros lugares, de outras instituições, ou até que tenham desenvolvido projetos fora de instituições. Ah, fiz em casa, fiz na garagem de casa, né? Fiz no quarto, sei lá, tive só um computador e consegui desenvolver alguma coisa dali, o que eu faço agora. Então, nos próximos meses eu vou abrir esse espaço no site da InSpeak, para que você, jovem inventor, que tem um projeto e precisa de um caminho, de uma trilha, de uma mentoria, para que você possa se inscrever. Eu vou fazer a curadoria, né? A InSpeak vai fazer a curadoria desses projetos para selecionar os melhores, e aí a gente vai fazer um pitch. O pitch com os melhores projetos que forem selecionados, e aí vai ter a oportunidade de falar com empresários e investidores. Em algumas ocasiões, ali dentro do pitch mesmo, já sai investimento. Então você já sai dali com uma proposta de investimento, e a InSpeak acompanha você durante todo esse caminho, até você de fato ser uma startup que é operacional e já está ali caminhando com as pernas próprias, né? Então, para esse ano ainda, eu vou abrir um espaço para que você possa inscrever seu projeto, e aí, provavelmente já no próximo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, a gente já faz o pitch aí com os melhores projetos. Legal, bastante coisa, né? Tem. E se você colocar essa mensagem, né, quando isso aqui for pro ar, vai chover ali de ideia, porque tem gente querendo oportunidade, gente boa querendo fazer acontecer, só precisa de fato de que alguém estenda a mão ali, mostre o caminho. É óbvio, né, não dá pra fazer tudo por todos, né, mas a gente tem que mostrar os caminhos ali e a gente consegue também coletar muita gente boa, né? Sim. Esse é o próximo desafio, né? Aproveitando também, fazendo uma pergunta, a gente tem se conectado aqui, você tem vindo para próximo do nosso ecossistema, você está vendo os movimentos que a gente está fazendo, né? Queria perguntar o que você espera do Aztec Labs, né? Que é o nosso próximo movimento, né? Como a gente consegue se ajudar, né? Colaborar, ter a Speak aqui dentro do nosso ecossistema. A gente também está dentro do ecossistema Speak, né? Como você vê essa futura parceria? A gente conversou um pouquinho ali nos bastidores, mas assim, uma das ideias que eu tenho é trazer o conhecimento do aluno para dentro desse ecossistema, abrir um espaço para jovens inventores, jovens que de repente queiram criar algum artigo, algum ambiente que eles possam fazer ali com a linguagem de jovens. Talvez, não sei se vai dar certo, mas a gente pode tentar fazer um espaço de podcast para jovens, é claro, ali com a nossa mentoria, com a nossa coordenação, orientação, mas que eles possam tratar de assuntos aí voltados para a tecnologia, mas dentro do que eles conhecem, dentro Sim. do ambiente que eles já têm contato. Que a gente possa também unir aí essas forças, esses conhecimentos, os desafios que a gente vai enfrentar, que a gente possa trabalhar aí com a aceleração desses projetos, transformar esses jovens em startup, e eu espero que a gente tenha espaço dentro do Aztec Labs, porque a proposta é muito boa. Assim, você comentou comigo quando eu vim aqui no Café com Tecnologia e eu já fiquei encantadíssima. Eu falei, nossa, aquilo vai funcionar muito bem e já está em andamento, então, pessoal, se prepara, tem coisa boa vindo por aí. E eu espero que a gente tenha um espacinho ali para colocar esses jovens lá dentro, para poder trazer as ideias que eles têm, botar em contato com os empresários e investidores para sair dali já negociações, rodada de negócio, enfim. Essa é a minha expectativa. Não, eu na verdade, assim, o Aztec Labs eu falo que é o novo filho ali, fazia tempo que algo não me brilhava os olhos dessa maneira, né, de eu pôr minha energia num projeto, tá ali 24 horas pensando nisso, 7 dias da semana. É gostoso, né? E eu gosto muito da educação, né, dessa questão de co-criar com tecnologia e inovação. Esse ano eu tive a felicidade de ir lá na meca da tecnologia, para quem é de tecnologia, que é o Vale do Silício. E isso mudou ali minha cabeça, minha mentalidade, já falei isso em alguns outros episódios aqui. Deu uma mexida com o Iago, empreendedor, com o propósito, com o que eu posso fazer, as oportunidades que eu estou enxergando na nossa região. Que eu falo, é um oceano azul de oportunidades, de acesso à mão de obra, empresas, e só que tá tudo solto por aí, né? Então eu falei, dá para empacotar isso, fazer de uma forma legal. Só que o desafio agora é outro, né? É trazer para perto pessoas que também tenham essa mesma mentalidade. Que acreditam. Que acreditam no projeto, porque assim, é muito de doação de tempo. Sim.
a gente é empresário, a gente tem empresa, só que a gente faz muito além. Os bastidores ali ninguém sabe, né? De doação de horas, aí palestra, e vai ali. E nem todo mundo quer, né? Ninguém abre. Às vezes o cara só precisava abrir a porta. É só É isso. só me ceder o espaço. É Eu só posso isso. falar com seus alunos aí, uma mensagenzinha que eu tenho. Só, às vezes nem isso o cara quer. Então a gente tem. O desafio é trazer pessoas, porque tem pessoas boas por aí, por isso que a gente tem que gravar podcast, postar no Instagram, falar o que a gente tá fazendo, né? Senão o mundo não sabe também. Esse é um dos pontos, né? E com certeza você vai ter seu espaço lá com a gente conta com você lá Gostei, obrigada. trazendo esses alunos, essas iniciativas. É óbvio, a gente vai ter toda uma curadoria junto, né? Ver o que faz sentido também, o que não faz, aonde a gente coloca a nossa energia, porque hoje um dos ativos mais escassos e raros e custosos é o tempo, né? Sim. O que a gente vai gastar energia no projeto. Mas o STech Labs nasce já com esse DNA, né? Da gente trazer inovação e tecnologia para a região do Grande ABC como um todo. E a gente quer estar lá cercado de estudantes, pesquisadores, professores, pessoas que queiram enriquecer o ecossistema de inovação aqui na região do Grande ABC. Eu quero contar uma experiência minha já com a STEC. E aí, inclusive, bom, enfim, é sobre o Vale do Silício, a experiência que você teve lá. Então, pessoal, eu assisti aqui um momento em que o Iago trouxe toda a história do Vale do Silício lá de trás. Então, a gente acha que a gente conhece a história, mas quando ele traz pra gente essa história, que a gente navega dentro da história com ele, até o fim, a gente entende que não sabia, não. Então, ele trouxe assuntos muito interessantes, assim, inclusive, obrigada por isso, que eu saí daqui reflexiva. Eu fiquei pensando por dias no que eu escutei aqui. E tem coisa que aconteceu lá no Vale do Silício que o Iago traz de uma forma muito didática e muito interessante, que a gente fala, poxa, isso foi em 1900 e qualquer coisa, mas eu consigo usar isso ainda hoje. E eu saí daqui pensando o que eu podia usar daquilo e já coloquei algumas coisas em prática. Então, assim, para quem tiver oportunidade, ele vai fazer isso mais algumas vezes, porque eu conheço o Iago, eu sei que ele vai fazer. E quem tiver oportunidade de assistir essa palestra, essa conversa que ele tem, esse momento em que ele traz a história do Vale do Silício, de quem já foi para lá, porque ele estava lá e viu. Assista, gente, mas assista assim, com o coração aberto. Não assiste tipo, eu vou ficar aqui só mais um tempo. Não, assiste realmente prestando atenção nos detalhes. Sim. Porque os detalhes do que ele fala que é importante. Os e pontos a forma se conectam, como ele né? fala, a forma como ele traz isso é muito importante. Então, e uma das palestras que eu tive lá, né, o palestrante começou com essa frase, né, connect the dots, né? Preste atenção nos pontos. Sim, porque tudo se entrelaça, é uma linha do tempo que é tão antigo, porém tão atual. E num recorte ali de 5 minutos que você teve aqui, eu trouxe um breve resumo do que é a minha visão também. Óbvio, aquilo que eu te apresentei de Vale do Silício não é a verdade absoluta. É uma linha do tempo com o meu viés. Sim. E isso te gerou uma provocação, certo? Sim. Imagina lá em loco. Eu voltei pra cá em êxtase. E isso é uma palestra que eu empacotei ela e eu tenho rodado as ETECs, universidades, empresas. Já deixo o convite aqui para você. Quem quiser abrir as portas, isso não tem custo. Porque é uma das minhas missões de... Vale a pena. Vender essa minha visão do que eu vi ali e faz parte compartilhar, porque não pode ficar só comigo esse conhecimento. Esse incômodo ali, porque me incomodou, eu mudei muitas coisas depois que eu voltei dessa imersão. No meu modelo de negócio. O STech Lab só tá nascendo por conta dessa viagem, porque mexeu comigo mais ainda. E quem quiser assim, contar comigo. O caminho é desafiador. Para qualquer área que a gente vai, o caminho, enfim, é desafiador. Até você ter um emprego que você acorda de manhã, vai lá, faz o que tem que fazer e volta para casa. Até isso é desafiador. Mas um dos pontos que me chamou a atenção na sua palestra, naquele momento que a gente teve aqui, foi quando ele disse que, estando lá no Vale do Silício, passando por toda essa experiência, tinha brasileiros falando, isso no Brasil nunca funcionaria. Sim. Aí qual foi a sua reação? Eu não concordo com isso. Tipo assim, você não deveria nem estar sentado aqui, né? Vai pra casa, porque exato. se você acha que isso não funciona, o que você tá fazendo aqui? Não funciona, às vezes, desse modelo, dessa forma. O Ctrl-C, Ctrl-V, não vai funcionar. Mas você vai adaptar aqui, é justamente enxergar o que o ABC tem de potencial. E agora, se ninguém faz no STech Labs, Sim. nunca vai ter. A gente vai ter tudo pulverizado, espalhado. Sim. E aí, quando você concentra num lugar só, é desafiador, mas é importante e é gostoso fazer isso. Sim. Porque é a forma como a gente enxerga como as coisas acontecem. Não, eu concordo, assim, que não dá pra Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar, não vai funcionar. Mas, assim, é o que eu consigo adaptar pra minha realidade, tropicalizar aqui pra minha região. Uma coisa é eu adaptar aqui pro ABC. Será que funciona em São Paulo? Talvez já não funcione. O Brasil, ele tem uma extensão geográfica, uma diversidade cultural gigantesca, não vai funcionar. Como grandes aplicativos não funcionam da mesma forma em várias regiões. Ele é adaptado ali para determinada característica daquele povo, daquela cultura, índice social, enfim, outras coisas que eu não vou entrar no mérito.
Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Sim. A minha primeira ação com o meu retorno dessa viagem foi transformar isso numa palestra. De já ir na ETEC ali, impactar mais de 100 alunos. E tô indo ali, eu já tenho agenda confirmada na Universidade de São Caetano do Sul para fazer essa palestra. Fiz aqui em loco algumas vezes, né? Fiz com o meu time. A minha primeira ação foi, eu preciso compartilhar o que eu vi. O que está acontecendo no mundo. Então, a gente é inquieto, né? É sobre isso, né? Então a gente tem que transformar ali outras vidas, impactar, né? E talvez isso já mude vários cenários, né? A mim mudou. A mim você conseguiu impactar. E aí eu volto para a sala de aula, trazendo esse discurso dele também e fazendo ele acreditar que é possível e mostrando que esses caminhos eles podem se cruzar, né? Inclusive está convidado para ir lá mostrar para os nossos alunos. É só passar a agenda ali, que é um prazer para mim de falar, não é trabalho. Gosto muito disso, né? Hoje eu poder escolher fazer isso, hoje eu me falo que é um privilégio, é óbvio, eu tenho que trabalhar também para ser remunerado, mas faz parte também do meu trabalho essa doação ali. E é até um dos modelos lá do Vale do Silício, é muito forte essa cultura do famoso give back, né? De você retribuir ali para a sociedade, para contribuir com a vida dos alunos. Mas eu acredito muito no potencial dos alunos, dos estudantes, principalmente da ETEC, sabe por quê? Parte do meu time, grande parte, é originário de ETEC. É etequiano? É etequiano. E, cara, é uma mão de obra muito boa. Às vezes muito melhor do que pessoas de curso de bacharelado em universidades ali renomadas. Eu escuto isso o tempo todo, porque eu visito muitas instituições e muitas empresas, Sim. enfim, e eu escuto muito isso. Às vezes eu vou para uma universidade e ali eu escuto, poxa, quando é aluno da ETEC eu fico feliz porque eu sei que eu vou conseguir trabalhar. Sim. E às vezes um aluno que é de graduação, às vezes Não tem o mesmo know-how. não consegue, não desenvolve. O que eu falo que assim, às vezes alguns pais ficam preocupados, principalmente quando a ETEC é muito grande, etc, ou quando escuta alguma matéria que saiu aí, que teve algum problema lá na ETEC. Isso existe porque é uma escola pública, a gente vai ter problema sempre, sempre. Só que qual que é a diferença que eu explico isso para os pais? Aqui os alunos aprendem os soft skills, eles aprendem a se desenvolver, eles aprendem a ser autônomos. Isso eles não vão aprender em nenhum outro lugar, em nenhuma outra escola, e quando eles saem, eles já estão preparados. Eu falo, gente, aqui vocês criaram casquinha, aqui vocês já estão prontos para sair numa entrevista. A pessoa vai te turbinar de perguntas, você vai ter resposta, você vai saber se virar. E essa parte é importante porque não se aprende isso em lugar nenhum. Agora, a preparação para Enem, por exemplo, você pode fazer um cursinho que é focado em Enem, focado em responder questões e passa, beleza. Mas em um cursinho de soft skills você não tem. Não tem. Então, mundo real não é isso. Não tem, não é isso. É o famoso ali, o aluno que era aquele 10 lá, não tá preparado pro mercado de trabalho. Justamente, aí ele sai, ele apanha, ele sofre, ele chora e se desmonta, aí vai para um subemprego, era alguém que tinha potencial, não consegue se desenvolver. É isso. Só que se é alguém que já tem os soft skills, que conseguiu aprender, que se virou dono da própria história, né, o protagonista da própria história, aí ele consegue, ele vai, porque a parte técnica a gente aprende, você faz o curso, você vai indo aqui, ali, pega a informação e vai. Então, o diferencial de ETEC, de escola técnica, é esse. E eu escuto isso o tempo todo, que já sai mais preparado. E eu até tá fazendo um recorte de Vale do Silício pro que você falou, né? Tem as dificuldades da ETEC, por exemplo. A gente tá falando de um negócio que é público ali, né? Às vezes demora um investimento para chegar, não tem o melhor equipamento. Mas eu não posso sentar nessa lamentação de ter o melhor equipamento, o melhor recurso. Eu falo, são as pessoas. É os agentes transformadores. Eu posso fazer isso acontecer aqui no ABC, lá no Sertão, lá na região norte, lá no sul da África, não importa. Desde que eu tenha pessoas, os agentes ali catalisadores, com as pessoas certas, no momento certo, querendo fazer isso acontecer. Eu posso te dar o melhor recurso. Mas se você não quiser fazer, não vai à vontade você não... E a gente, sem recurso, a gente consegue fazer. Se eu te contar que lá na nossa escola a gente não tem computador para os alunos usarem só nas aulas de técnica de desenvolvimento de sistemas. Mas, por exemplo, na minha aula, que eu desenvolvo inovação com eles, eu não tenho computador para eles usarem. Mas sai trabalho, a gente consegue fazer funcionar. Às vezes eu levo o meu para eles usarem, eu roteio a minha internet para eles usarem e a gente faz acontecer. Se o aluno tem vontade e potencial, a gente faz acontecer, a gente ajuda ele a fazer acontecer. Então, mas eu falo, né, a gente vem num país que, além disso, tem todas essas outras intempéries, né, e mesmo assim a gente consegue fazer, né? A gente é um povo ali que tira força ali de onde não tem, né, tem esse jogo de cintura, né, mas eu falo, o STEC Labs já nasce com esse DNA, né? Vai ter estrutura, vai ter o recurso, vem aqui, só venha com boa vontade e queira fazer acontecer, né? Então... Quando você me falou isso, eu já imaginei toda a cena, porque a minha cabeça ela não para de funcionar. Eu te falei, eu tenho ideias o tempo todo.
E aí, eu já imaginei uma seleção de alunos indo ali no espaço do STEC Labs, que você mostrou pra gente ali Na como vai projeção, ficar. ali é É, minha visão de e futuro. vai acontecer, a Vai. gente vai fazer isso acontecer. E aí os alunos ali já trocando ideias e se desenvolvendo muito além de escola. Ali já a gente está falando de Sim. mercado de trabalho, de projetos potenciais, startups, enfim. Eu já consigo imaginar aquele monte de aluno com aquelas cabecinhas pensando, o olho brilhando assim, e a gente fazendo tudo isso acontecer, sabe? Ter vida naquele lugar, né? Sim, eu consigo ver isso. Sim. Desde a hora que a gente conversou sobre isso, eu já consegui imaginar essa cena toda. O que me deixa feliz, me dá motivação ainda para avançar, sempre porque é loucura, né? Empreender é loucura, é investimento, tudo é caro, não é fácil você fazer coisas customizadas, querer ter uma estrutura maior. Cara, tudo aumenta, a conta aumenta, mas o que me brilha os olhos é, para quem eu tenho contado essa história do que a gente tá criando, ver que todo mundo, pô, nossa, ele vai fazer isso mesmo, faz sentido, vejo o potencial nisso, né? Porque talvez se eu tivesse apresentado pro primeiro, que, meu, é óbvio que eu não tenho essa característica, né? Sim. Mas você conta pra um, conta pra... Todo mundo tá doido? O Mas- país não tá num momento desafiador, ano de eleição, Copa do Mundo, ninguém tá pondo dinheiro em nada. Isso aconteceu quando Não. eu fui falar da InSpeak para algumas pessoas. E eu não selecionei as pessoas justamente porque eu não queria ouvir só, ai, que legal. Eu queria Sim. ouvir outros olhares, eu queria Sim. entender outros olhares. E muitas pessoas falaram, você tá maluca? Imagina, você vai pegar alguém que não é maduro, que não é nem pré-operacional ainda, e você vai oferecer isso para empresários? Então, mas o empresário precisa ter a credibilidade. Ele precisa acreditar da mesma forma que Sim. que eu selecionei os melhores projetos para levar para esse empresário. E que eu vou preparar esses jovens durante todo o caminho. E aí depois eu encontrei algumas outras pessoas que falaram, cara, que legal, olha que bacana, dá para você fazer isso, fazer aquilo, falando, Sim. trazendo ideias. Depois encontrei você que tem o STEC Labs, que casa muito bem com a ideia que a InSpeak tem, né, de transformar tudo isso em alguma coisa e fazer isso acontecer de verdade. E aí eu fico feliz quando eu encontro pessoas assim, mas eu também fico feliz quando eu encontro pessoas que acham que não vai dar certo, porque eu quero ouvir essa opinião também. Porque eu sou como você também, eu não me deixo abalar. Ah, se a pessoa falar, que bobagem que você vai fazer, ai meu Deus, pronto, vou pra casa e acabou, esquece. De jeito nenhum. É agora que eu crio mais gás ainda pra fazer funcionar. Porque se você acha que não vai funcionar e na minha cabeça vai funcionar, eu vou te mostrar que vai funcionar. Enquanto a gente acreditar, isso vai funcionar. Bom, cara, se deixar a gente vai aqui Sem horas e parar. horas falando, a gente gosta muito do que a gente faz, dá pra perceber. Mas, pessoal, esse movimento tá acontecendo, o Grande ABC tá olhando pra tecnologia, pra dados, a gente tem se conectado com as pessoas que estão fazendo isso acontecer. A gente tem parque tecnológico aqui em Santo André, a gente tem parque tecnológico em São Bernardo, São Caetano. Então a gente tem que estar próximo como comunidade mesmo, né? E fazer o movimento acontecer para que o Brasil daqui a pouco olhe o Grande ABC como circuito tecnológico de inovação, de exportação de tecnologia, né? Porque a gente tem potencial para isso. E aguardem, muita coisa boa está acontecendo, né? Isso daqui vai crescer bastante, o Speak, o STEC Labs também, a gente vai trazer aqui no canal esses acontecimentos, esses encontros, essas jornadas de mentoria. É só um começo aqui de uma aproximação. Foi um prazer ter você aqui com a gente no STEC Podcast, né? Receber essa história. Muito legal ver que você está inspirando outros estudantes, potenciais profissionais do mercado de trabalho, transformando vidas, né? Então, daqui a pouco, por consequência, as coisas começam a acontecer, porque no final do dia você tem família também, você tem seu pequeno ali para cuidar. Isso tem que transformar em dinheiro, tem que rentabilizar. É consequência. É consequência e vai acontecer, né? Conta com a gente, as portas sempre estarão abertas aqui do nosso lado, né? Óbvio, quer fazer coisa boa, criar novas ideias, conta com a gente, né? Tanto o Iago quanto todo o time aqui da STEC. E para a gente encerrar esse bloco aqui, esse bate-papo, né, que a gente teve aqui, a gente vai continuar no paralelo ali do nosso café com as ideias ali. Queria que você deixasse seu recado para a audiência do STEC Podcast, sua mensagem ali, porque eu falo, o podcast fica para a eternidade, né? Vai ficar aqui no canal do YouTube, e isso ninguém tira da gente, que é o nosso conhecimento, nossas mensagens, né? Então, esse momento é seu, fica à vontade. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de poder dar um pouco mais de visibilidade ao meu trabalho, como InSpeak, porque não é todo mundo que entende, que acredita, enfim, mas é importante que as pessoas saibam que existe um movimento, que existe uma iniciativa e ela está aqui para funcionar, então muito obrigada por isso, por acreditar nas minhas ideias também. Obrigada a todo o seu time que me recebe muito bem quando a gente vem aqui, né? E para vocês, pessoal, eu quero dizer que assim, tem muita coisa bacana vindo aí para acontecer, tanto na STEC Labs, que a gente já está aqui em conversa, né, em conexão do que a gente vai fazer juntos, e em relação à InSpeak, tem aí a possibilidade de vocês se inscreverem no site da InSpeak aí nos próximos meses, e se preparar para o pitch no ano que vem, então já vai estudando o que é o pitch, como fazer, já deixa mais ou menos ali no esquema, porque vocês vão precisar apresentar isso para mim.
Para os empresários e investidores, eu digo, acreditem, porque existe muito potencial aqui na nossa região, e tem pessoas que estão trabalhando para isso funcionar, inclusive para facilitar para vocês. Só que a gente precisa que vocês também entrem nessa ideia junto com a gente, que invistam nos projetos, que estejam presentes, inclusive, para trocar ideia e trocar conhecimento com esses jovens inventores. Isso é muito importante para a gente fazer tudo isso funcionar. Então eu convido vocês a acompanhar um pouco mais o trabalho da Inspeak, acompanhar o que a STEC Lab está fazendo e deixar que a gente consiga fazer tudo isso junto, em conjunto, e vai dar certo. Então, fica aqui o convite para vocês acompanharem a gente ali no Instagram, no site, etc. E embarcar com a gente nessa ideia, porque vai funcionar. É bacana, tem muita coisa boa para acontecer. Vai sim, agora é acelerar, arregaçar as mangas ali. É isso A aí. gente já está em fase de obras ali, acelerar o tempo, a gente sabe que é um desafio ali, mas esse ano ainda a gente vai estar rodando um segundo semestre antes do final do ano, tenho fé em Deus, e isso o vai ano estar que vem a acontecendo. gente tem o pitch juntos, vamos fazer isso O aí. primeiro lá, com certeza, conta com a gente. Ah, legal, muito bom. Já tá acordado aqui, ó, acordo público aqui, né? Não dá para correr Gente, atrás não mais, dá mais né? para voltar atrás, Dá pra não. voltar. Já tá feito, é isso. E antes da gente encerrar aqui, pessoal, vou deixar aqui no link desse episódio o site da Speak, que ela vai encaminhar. Fiquem à vontade de fazer o cadastro, o formulário. Vou deixar também a plataforma do STEC Labs, que já está no ar, com trilhas gratuitas lá para você se cadastrar. A gente já tem cursos ali de estatística, introdução ao Power BI, introdução à cultura data-driven e outras trilhas ali de soft skills que a gente está gravando, está em produção, em breve vai estar lá disponível para você. E assim a gente encerra uma super conversa aqui no STEC Podcast e até a próxima.